Vambora! Dia 26 de dezembro de 2024, voltando a trazer conteúdo aqui no Raiz Tricolor e a gente já começa falando aqui sobre notícias que saíram ao longo desse dia de Natal, né? Ou ao longo dessa quinta-feira já. Mas antes, deixa eu só avisar aqui para você deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, aquele processo que você já sabe que é bem importante. Saiu uma notícia, duas notícias de contratação. Eu acho bom falar aqui. O Rafael, deixa eu ver exatamente o nome dele aqui, que é um repórter que cobre o Bahia. O Rafael Seixas, um jornalista que cobre o Bahia, deu uma informação no portal tricolor.net, que é um portal que cobre o Bahia também, feito por torcedores de lá, de que Fluminense e Fortaleza sondaram o Léo Cittadini, o empréstimo do Léo Cittadini com o Shanghai Port, que é o clube da China que ele tá, vai até o final agora desse ano, né? Ele tá num clube chinês, fez 34 jogos lá nessa temporada, e ele pertence ao Bahia. Tem uma opção de compra, mas o time chinês não fez nenhum contato ainda para poder definir a contratação dele. Não tem aqui o valor da opção de compra, né, de quanto seria a opção de compra do time chinês, mas o mercado chinês hoje não é exatamente o mercado mais forte de todos, né? Agora, pensando em grana, né, diretamente. E aí, enfim, a gente tenta entender qual é o caminho agora. Diz aqui que é na publicação deles de que ele tem contrato com o Bahia até junho de 2025, então dificilmente também, se não renovar o contrato por lá, né, seria emprestado ao Fluminense ou algo do tipo. Eu não gosto do Léo Cittadini, vou ser bem sincero aqui. Acho pouco provável, inclusive, que o Fluminense tenha avançado numa contratação pelo jogador, apesar de não ter informação nenhuma. Acho que para você desmentir informação, tem que ter informação, né? Esse é o princípio básico. Então não tem informação para desmentir o amigo Rafael da Bahia. Acho possível que o Fluminense tenha procurado o jogador, porque o Fluminense de fato procura uma série de jogadores. E aí do nosso lado aqui, do lado de lá, a notícia de que o Fluminense procurou o jogador, né, e o Fortaleza, serve já pra galera do Bahia, porque eles sabem que o Léo Cittadini tá tendo procura, tá tendo alguma coisa. Do lado de cá, né, no nosso lado, o Léo Cittadini, que só para dar um breve histórico, é um jogador que foi revelado no Santos, teve passagens ali durante um bom tempo pelo Atlético Paranaense, desde que foi pro Bahia, praticamente não jogou, e aí tá nesse empréstimo lá do Xangai. Pra gente aqui, a gente já precisa saber mais informações. O Fluminense procurou, o Fluminense contactou o empresário, o Fluminense contactou o Bahia, o Fluminense fez proposta, questionou valores, o Fluminense tá interessado ainda. São todo esse tipo de trabalho que a gente acaba tendo na apuração e que faz com que, muitas das vezes a gente não publique 30% do que a gente fica sabendo, porque a gente não consegue confirmar, e dois, faz também com que dê muito mais trabalho para a gente trazer uma notícia já redondinha, beleza? Então, do Léo Cittadini, é isso nesse momento. Novamente, acho pouco provável, tá? Só deixando claro, e não gostaria da contratação também de início. Mas, enfim, vamos lá. Outro nome que segue essa mesma lógica, até porque vem de um nome que já me incomoda um pouquinho, que é o Ekrem Konur, que é um jornalista britânico, tem um nome turco, né? Mas que, como é que eu vou falar assim, pra ter todo o respeito, apesar de eu saber que ele não vai consumir isso daqui, né? Mas é um maluco que chuta muito, assim, de notícia. Ele acabou de dizer que Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, São Paulo e Fluminense disputam a contratação do Gonçalo Montiel, lateral direito da seleção argentina, né, na última Copa. Acho que esse é o melhor chamariz, né, de informação sobre o Montiel. Acho que nesse momento pertence ao Sevilha. Enfim, sinceramente eu não consigo ver qual é o caminho para a contratação hoje no Montiel saindo lá do Sevilha, vindo jogar. O futebol brasileiro tem trazido alguns jogadores assim, né, que tem chamado a atenção e tal, mas enfim, até então é só uma notícia de um cara que chuta muito. Não tô sabendo de nada ainda não. Pode vir, tá? Não tô descartando não. Porque o futebol brasileiro tá uma maluquice. Dito isso, vamos, né?
Só eu tô falando aqui, eu sei porque muita gente vai começar a perguntar do nome Gabriel, você tem alguma coisa? Tudo que eu tenho e tá confirmado eu publico aqui. Inclusive até um ponto pra gente poder falar sobre a próxima notícia. Que é sobre a pouca movimentação do Fluminense uma suposta pouca movimentação do Fluminense no mercado. Vamos lá, tá? O primeiro fato é o seguinte, não é porque ninguém tá sabendo de nada que não tá acontecendo nada. Isso é fato. O primeiro ponto é isso. O meu trabalho é descobrir não só nomes, né, o trabalho do jornalista esportivo. Ele é descobrir tudo aquilo que o clube tem e que não tem interesse de publicar. Porque às vezes a galera esquece que tem coisas que o clube tem interesse de publicar e é de interesse do público saber também. E a minha função é levar conteúdo que vocês têm interesse em saber e alguns que vocês nem têm interesse em saber, mas que é importante ser publicado. Essa fala toda enrolada, o que eu quero dizer? Às vezes estão acontecendo negociações de fato. A gente sabe, por exemplo, 2 negociações na prática que estão acontecendo nesse momento. 3 negociações que estão acontecendo nesse momento e que estão demandando uma resposta de lá, uma resposta de cá, uma assinatura de cá, uma assinatura de lá. Outra negociação que está acontecendo também é a do Paulo Baia, atacante do Goiás. Está acontecendo também. Essa já está até mais encaminhada. Até mais encaminhada do que a do Marçal, tá semelhante à do Lucas Arcanjo, né, que eu vou falar daqui a pouco. Mas a situação atual é a seguinte. A negociação tem evoluído, o jogador já se despediu do Goiás, inclusive nas redes sociais, que era uma outra alternativa para ele, de ficar lá em Goiânia. Só que o Primavera, que pertence ao próprio empresário dele, disse que só faria negócio com o Goiás pela opção de compra, que seria de 3 milhões de reais. O Goiás não efetuou a compra, por isso ele ficou livre no mercado, está negociando também com um time de fora do Brasil, mas com o Fluminense as coisas têm evoluído para trazer o atacante do Goiás. Então a gente tem se movimentado o mercado, né? Assim como também a do Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória. O Fluminense fez uma proposta, o Vitória devolveu a proposta, o Fluminense fez outra proposta com jogadores, o Vitória devolveu uma lista de outros jogadores, o Fluminense recusou e pediu outro. Tá nesse impasse do Fluminense aceitar a pedida do Vitória e do Vitória aceitar a proposta do Fluminense pelo Lucas Arcanjo. $1 milhão, $500 mil em bônus, mais 2 jogadores, Vitoreudes e Isaac, pagos pelo Fluminense. É isso que está na mesa nesse momento e depende só da aceitação. Então está acontecendo, já a gente deve ter uma definição dessa negociação. Bem como o Marçal, essa também é outra que a gente está acompanhando de perto. O lateral esquerdo que jogou no Botafogo, está de saída do Botafogo, foi contactado pelo Fluminense para efetivar a contratação, já recebeu a proposta do Fluminense e está ali nos trâmites de aceitar ou não aceitar essa proposta. Ele também recebeu proposta de outros clubes para poder definir a vida dele e a vida da lateral esquerda do Fluminense. Essas 3 são as que já estão negociações que estão encaminhadas. A gente já teve outras que deu errado. E esse é o nosso trabalho, é saber as negociações que estão acontecendo e os detalhes se derem certo, os detalhes se derem errado. Como, por exemplo, a gente falou aqui, a negociação do Zé Rafael, que está totalmente encaminhado com o Santos, e no Fluminense, eu trouxe aqui os detalhes, ele não fechou porque ele pediu quase $1 milhão de salário, R$925 mil de salário. E aí o Fluminense não iria pagar isso no Zé Rafael, desistiu, o Santos está encaminhado lá. O Santos tinha sinalizado que ia pagar isso. Só que, aí se você chega lá no Santos e o Santos depois desiste de pagar, talvez ele volte a negociar com o Fluminense. Talvez ele volte pra cá e numa dessa, né, numa brincadeira dessa aí, aceite ganhar menos no Fluminense, porque não tá fechado ainda. E essa época de negociações ela é muito difícil, cara, porque quem se... E aí aqui, novamente, não tô falando diretamente de nenhuma pessoa, tá? Especificamente. Mas quem se presta a trabalhar de uma maneira mais trabalhosa mesmo, essa pessoa vai perder algumas exclusivas. Porque na hora que bate na nossa mão o nome do René, e a gente vem de uma fonte boa que o Fluminense contactou o René, e aí a gente vira, e se a gente publica direto, a gente teria a exclusiva do René negociando com o Fluminense. Só que aí o que ia acontecer? Algum outro jornalista ia pegar o telefone, ia ligar para falar com o staff do René,
ia ligar para falar com o próprio René e entender que o Fluminense se interessou e o jogador deve ficar no Inter. E se a gente, na pressa, ia ter dado uma notícia de um tiro na água. Então é o cuidado que a gente está tendo. Aí eu refaço até para um outro lado a análise. O Fluminense está muito lento no mercado? Eu acho que sim, mas com explicação. E por que eu estou falando isso? Eu acho que o Fluminense, de fato, está mais lento do que estava nos últimos anos no mercado. Primeiro, porque o Fluminense precisava confirmar saídas que não eram esperadas, né, no sentido de final de contrato. O Felipe Melo era uma saída esperada, final de contrato, show. Já o Gabriel Pires, não. O Gabriel Pires foi anunciado lá pelo Panathinaikos. Inventaram um time na Grécia para poder contratar ele. Foi contratado. Era uma saída que a gente não tinha certeza. O Gabriel Pires tinha contrato para o ano que vem. Se ele quisesse ficar, ele ficava. E a gente estava com a folha ocupada lá nos seus 500 milhões de reais por ano. Ou milhares de reais, né? Já outros jogadores, John Kennedy, por exemplo, vai ser anunciado que horas pelo Pachuca. Vai confirmar a saída mesmo? Precisa confirmar a saída para a gente poder ter uma abertura na folha, ter uma abertura de espaço dentro do elenco. E aí, vem o John Aras definiu o caminho. Então o Fluminense tem essas indefinições de saída que atrasam um pouco o processo de contratação. Segunda coisa que faz o Fluminense atrasar um pouco também isso, que é principalmente o quanto esse mercado está inflacionado. O que é mercado inflacionado? Eu sei que meu público, às vezes, tem gente que é especialista em finanças e tem gente que, às vezes, não entende alguns palavreados um pouquinho mais complicados. O que aconteceu no futebol brasileiro ao longo das últimas 2 temporadas? Primeira coisa, assinaram um novo contrato de televisão. O contrato começa no ano que vem. E o que acontece? Quando você vai assinar um contrato, um clube vai assinar um contrato, ele pede algumas vantagens para essa emissora de televisão. E uma das coisas que aconteceu com os times da Liga Forte União, e até com todos da Liga Forte União, com alguns da Libra, é um adiantamento de dinheiro. As TVs ou quem está negociando paga, mete uma grana direto. E aí o que acontece? Se todo mundo um tinha 20, outro tinha 30, outro tinha 40, outro tinha 50 para negociar, se todo mundo ganhou 20 a mais, aí o que tinha 30 já tem 50, o que tinha 40 já tem 60, o que tinha 60 já tem 80. Isso joga os valores para cima. O que aconteceu também? A Libertadores está pagando mais e os times brasileiros têm ido mais longe da Libertadores, mais grana entrando. Outro ponto, casa de apostas. Ao longo dos últimos 2 anos, quantos contratos de patrocínio foram renovados ganhando o dobro, o triplo do valor, um salto monumental. O Fluminense saiu de 10 para quase 50 milhões, na verdade saiu de 10 para quase 40, né, que são os fixos, né? E de 20 com bônus a quase 50 com bônus. Olha o salto que isso dá. E não é só o Fluminense, não. O Grêmio tá trocando a Banrisul, tá tirando a Banrisul da camisa, que é um patrocínio já muito histórico, porque as casas de apostas têm investido bastante no futebol brasileiro. E isso faz com que o valor, o time que ganhava 10 de patrocínio passa a ganhar 50. Então, o time lá atrás que tinha 30 para investir no mercado, já tem 50 por causa do novo contrato de TV e agora passa a ter 80, porque ainda entrou mais grana de patrocínio novo. Então, os valores vão lá para o alto. E, além de tudo, ainda tem um terceiro fator, as SAFs. As SAFs com obrigação de investimento fazem com que o Cruzeiro, quando vá para o mercado, não vá para brincar, não. O Cruzeiro vai para o mercado para botar uma grana ferrada na mão do jogador para convencer ele de ir para lá. O Flamengo já tem dinheiro por si só, mas você tem nas janelas passadas o Vasco, agora tem o Botafogo, tem o Bahia, tem o próprio Atlético Mineiro nessa brincadeira também. Isso faz com que, mais uma vez, o time que tinha 30 foi para 50, foi para 80 e se ele é SAF, ele já tem 100. Aí, o jogador que quando o time tinha 30 milhões para contratar, ele chegava no mercado e falava, quero ganhar 300 mil, tá? Quero 300 mil pelo meu salário. Ele sabe que esse clube está agora com 3 vezes mais dinheiro. Então ele já chega e fala bem assim, ó, quero 500 mil de salário, tá? Aí o clube daqui fala, não, você não vale 500 mil, mas eu quero te contratar, te pago 400. Só que ele tem o outro lá que também quer ele. E aí o outro lá tá com muito dinheiro também, que também era outro que tinha 40, agora já tá com 100 para contratar, fala, não, te pago 600. Aí o daqui tem que pagar 700 num cara que custava 300.
Entendeu como é que o negócio vai escalonando de uma maneira maluca? Aí o cara que era pra ganhar 300 mil de salário numa compra de R$ 1 milhão, o Zé Rafael vai custar 1 milhão, o Ángel Romero vai custar 1 milhão por mês, o Dudu vai custar quase 3. E aí, isso é que é inflacionar o mercado. O mercado tá caro pra cacete de fazer contratação no Brasil. Você vai buscar o Paulo Baia sabe que tá dando um salto grande na carreira, no momento onde tem muita grana no futebol brasileiro. Você vai buscar lá de fora, você fala, pô, Gabriel, então tem que trazer jogador sul-americano. Jogadores, empresários, intermediários sul-americanos têm internet na casa deles. Eles sabem, e eles têm contato com outros jogadores também, com outros empresários. Eles sabem que o futebol brasileiro está com dinheiro nesse momento. Pode ser uma bolha que vai estourar em breve, já já os clubes vão quebrar, pode ser, mas nesse momento é a hora dos jogadores e dos times que estão vendendo fazerem dinheiro nas transferências internas. Eles sabem disso, eles não são burros. E aí a gente vem pro Fluminense que, apesar de tá nesse bolo com o dinheiro da Liga que já usou todo em 2023 e em 2024 com contratações ruins, mas em 2023 já usou a antecipação da Liga. O Fluminense já renovou o contrato com a Superbet. Esse é um dinheiro que faz o teu, de fato, um pouco a mais. O Fluminense não tem Libertadores esse ano para fazer grande campanha e até a final e garantir uma grana. E o Fluminense não é SAF. Então não tem dinheiro extra entrando. Então dificulta mais as negociações. O Fluminense tem que ser criativo, por exemplo, como foi no caso do Hércules. Contou com a proximidade que tem com o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, para garantir uma proposta, garantir mais ou menos uma forma de pagamento e convencer o jogador a vir rapidamente e fazer essa negociação no sigilo. As outras negociações do Fluminense estão correndo em sigilo? Algumas provavelmente estão, né? Porque eu não posso falar que não, porque se ela está em sigilo, eu não sei. Então, né? Mas o que a gente pode dizer é que com certeza tem negociação em sigilo. Mas a negociação do Hércules só ficou até o final em sigilo porque, de fato, ela foi muito rápida. Foi de um dia para o outro. E o Fluminense sabia que caso vazasse, como a gente sabe que é, e assim, eu posso falar isso são 5 anos cobrindo janela de transferências na gestão Mário Bittencourt e já conhecendo como ele fazia lá no passado, a gestão Mário Bittencourt sabe utilizar vazamento para a imprensa como vantagem. Vaza o nome 2 horinhas, 2 dias antes do clube anunciar. Porque sabe que o cara da imprensa do outro lado, opa, então eu vou falar com o Mário Bittencourt, porque quando ele, ou com alguém da gestão, porque quando ele falar, é porque é fato. E aí as narrativas do Mário Bittencourt em algumas situações acabam sendo emplacadas. Sendo que, né, a gente aqui do jornal toma esse cuidado, além de não vocês saberem a nossa relação com a atual comunicação do Fluminense, né, mas a gente toma todo o cuidado a gente tem fontes em off dentro do Fluminense, a gente tem fontes no mercado e a gente não publica, como eu citei aqui a história do René, por exemplo, sem apurar 2, 3, 4 vezes. Então essa é a grande explicação do porquê que você tem visto alguns nomes pipocando de interesse, etc., e não tem dado certo. Por quê? O Santos vai pagar 1 milhão pro Zé Rafael, e por isso que ele não vem pro Fluminense. O Fluminense não vai pagar quase 1 milhão pro Gabriel Menino, por isso que não tem a troca do Martinelli com ele. O Fluminense não vai dobrar o salário do que o René recebe no Inter. Essa aqui agora eu inventei, tá? Foi só um exagero aqui. Então por isso que o René não vem pro Fluminense. Então tá difícil, de fato, esse mercado, porque os valores estão astronômicos. E aí um time como o nosso tem que ser criativo ao extremo, coisa que o Fluminense foi no caso do Hércules, mas a gente sabe que não dá para ser 100% criativo o tempo inteiro. O retrato que eu já falei é o seguinte: eu, Gabriel, tá? E agora o Gabriel torcedor, não é o Gabriel jornalista. O Gabriel torcedor já entendeu que o Fluminense está numa janela de 20 para 21, pelo menos, ali. É uma janela em que vai trazer o Samuel Xavier para ser titular, o lateral direito do Ceará. Vai tentar trazer um Bobadilha e um Abel Fernandes para ver se compõe ali a centroavança que tinha o Fred. Não, vai tentar trazer o Casares, numa aposta de que aquele vai render. Não vai ser contratação bombástica. Deve ter uma por causa do Super Mundial, que é um outro fator de grana também, mas os clubes ainda não têm certeza do meio e o Fluminense está nesse bolo. Mas as minhas expectativas não estão lá no alto, não. Acho que o Hércules foi um grande acerto, mas a situação atual é essa. Beleza? De resto, continuamos apurando, porque você sabe que se tem negociação, se tem novidade, etc.,
aqui no Raiz Tricolor, no canal do Lessa, e no Jornada você acompanha primeiro e bem detalhado, nos mínimos detalhes. Até a próxima, valeu.